Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 12 de abril de 2025. Nossa, sabadão de muitos jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, jogo pra caramba. Marcha que bora, hein? Eu sei que você tá me olhando por conta do Bucaramanga, né? É brincadeira. Vambora. Vamos começar com Premier League. Pô, vou falar esses dias aí, pô, tá sinistro. Mas esses dias estão vindo aí porque é sinal que coisas grandes e melhores aí estão para chegar. Vamos lá, 8h30 da manhã temos Manchester City contra Crystal Palace. Jogo dentro de casa, jogo para o Manchester City ganhar, manter aqui essa luta pelo G4. O Manchester City no momento está na sexta posição com 52 pontos. Ganhando aqui vai a 55, né? Passaria o Newcastle e o Chelsea. O Newcastle tem um jogo a menos. Caraca, a situação do Manchester City pode ficar de fora da Champions. Pega o Crystal Palace, que não vai lutar para cair, também não vai lutar aqui em cima da tabela. O único interessado é o Manchester City, segue sem Haaland, mas eu estou fechado aqui com o City, empate anula ou até a vitória do City, tá? Essa vitória simples aí, como falei para vocês, Haaland sem jogar, o Marmoush aí acaba sendo a grande diferença de gol do time, finaliza muito, né? Finaliza bastante, bate falta. Então, é um bom jogador para ficar de olho. Da última vez que eu falei com vocês sobre ele marcou gol, né? Então, de olho nele. 10h30 da manhã, campeonato alemão, Bayer Leverkusen contra a União Berlim. Jogo muito importante, tá? Para o Leverkusen, por quê? Porque ele está nessa briga aqui com o Bayern de Munique, 6 pontos de diferença, e o Bayern de Munique tem um confronto difícil contra o Borussia, tá? Então, é um jogo aqui que, dependendo, é uma rodada que dá para o Bayer Leverkusen tirar pontos do Bayern de Munique. Tá bom? A gente vai falar sobre o jogo do Bayern daqui a pouco, o jogo é 1h30, mas é uma rodada importante, cara. Depois dessa rodada aqui, vão faltar 6 rodadas, 6 não, 5, né? Isso, vão faltar 5 rodadas, e aqui dependendo, o Leverkusen consegue esticar aí para 3 pontos de vantagem, de diferença, aí vai ter briga. Vai enfrentar aqui o União Berlim, né? O União Berlim, apesar de estar na parte baixa da tabela, não vai lutar para cair, tá a 11 pontos já 11 pontos não vai tirar em 6 jogos, não. Essa galera aqui de baixo é muito ruimzinha. Então, o único interessado no jogo é jogo para Leverkusen ganhar dentro de casa, poucas ideias e marcha. Voltando para o campeonato inglês, 11 horas da manhã, eu tenho Aston Villa contra Southampton. Eu tenho uma grande tendência de entrar sempre na derrota do Southampton. Tá bom? Com todo respeito aí a vocês, mas é o time que em 31 jogos só ganhou 2. Empatou 4 e perdeu 25. Né? Eu sempre falo que o Southampton está se esforçando aí para ter a pior campanha da história do campeonato inglês. Já o Aston Villa, que está na Champions, o Aston Villa que perdeu por 3-1 do PSG, acabou tomando um golzinho no final que, pô, cara, se ele não toma esse gol ia ficar 2-1, ia ficar bem aberto. Mas com 3-1 para mim o Aston Villa vai rodar na Champions. Tem 51 pontos, também é um time que luta para estar na próxima Champions. No momento ele está a 2 pontos do Chelsea, está com 1 ponto atrás do City, 2 pontos atrás do Newcastle. É jogo que mesmo o Aston Villa na Champions, ele deve focar lá, de repente poupa alguns jogadores, o Aston Villa deve vencer, tá? Porque é um time, é muito mais time que o Southampton, jogo para vitória. Se você não tiver tão tranquilo, vai com empate anula, vai pagar em torno de 1,22, 1,25, para botar numa duplinha legal. Né? Você vai estar resguardado com empate contra um time que em 31 jogos só ganhou 2. Né? Dos últimos 31 jogos, só em 2 o Southampton quebrou o empate anula do adversário. Então, tá bem servido. Outro time que eu tenho uma grande tendência a sempre entrar contra é o Leicester. Né? Assim como o Southampton faz uma campanha horrorosa, tá aqui na penúltima posição, segundo pior ataque, já está quase encostando segundo pior defesa, já está quase encostando no Southampton, e coincidência é o segundo pior ataque também, o segundo pior ataque é a segunda pior defesa. Tem 17 pontos, vai ser rebaixado, né? Na verdade os 3 que estão na zona do rebaixamento vão ser rebaixados, porque faltam 7 rodadas, o Ipswich, que é o primeiro time na zona, teria que tirar 12 pontos do Wolverhampton e não vai tirar. Os caras ganharam 4 jogos em 31, não vão ganhar 6 jogos dos 7 que faltam. Então, aqui é jogo para o Brighton ganhar. O Brighton está interessado aqui em quê? De repente sonhar com uma Conference League. A situação do Brighton também não está muito boa, não.
que ele ganha vai 51, dependendo, né? Tem que fazer a parte dele. Tá de bobeira aí, ganha do Leicester e ver o que acontece aí nos próximos jogos. Vitória do Brighton. Vamos lá, vamos para a Itália, mais um time aí que está envolvido na Champions League. 1h da tarde eu tenho o Inter de Milão contra o Cagliari. Cagliari que dos últimos 10 jogos não venceu em 8. É um momento muito ruim. Do outro lado eu tenho a Inter de Milão que luta pelo campeonato com a Napoli. Vão ser as duas aí que devem lutar pelo título. A Inter também está lutando pelo título lá na Champions. Ganhou do Bayern de Munique fora de casa. Ganhou lá na Alemanha por 2-1. Então tem um jogo importantíssimo pela Champions. Mas eu acredito que mesmo tendo esse confronto, né, contra o Bayern em casa, a Inter de Milão ela tem que dar atenção para o campeonato aqui também. Tá? Porque se ela demole, a Napoli chega. Se ela demole, a Napoli vai chegar. Contra o 15º colocado, time bem fraco, em 31 jogos perdeu 15, só ganhou 7. É jogo para a Inter de Milão ganhar. Mesmo envolvida, deve ganhar porque luta pelo título. Outro time também que está envolvidaço na Champions, esse aqui para mim, eu só não vou falar que ele já passou porque ele vai pegar o Real Madrid. Mas à 1h da tarde joga Arsenal contra o Brentford. Arsenal meteu 3-0 no Real, na Inglaterra, e vai jogar agora no Bernabéu. Assim, é muito difícil o Real Madrid passar, né? Com 3 pontos, 3 gols atrás e com o Arsenal dando banho técnico no Real Madrid. Mas, cara, Real Madrid Champions, tu não pode dar mole, né? Qualquer sintoma de respiro que tu dá pro Real Madrid, os caras voltam. Aqui o Arsenal luta ainda pelo título contra o Liverpool, mas está bem longe, né? 11 pontos, faltando 7 rodadas. É muito difícil o Arsenal conseguir arrumar alguma coisa. Pô, de coração. Também não vai perder essa vaga na Champions. Pega um Brentford que não luta por mais nada, que pode ser um jogo para o Arsenal ganhar. Eu prefiro 2 gols, tá? O Arsenal dificilmente não faz gol em casa e pega o Brentford, que também é um time legal, com 2 dos artilheiros aí do campeonato. Outro jogo da 1h30. Aqui a gente está falando de clássico, né? Naquela hora a gente falou sobre a questão do Leverkusen. O que acontece? Bayern de Munique enfrenta o Borussia Dortmund, das 2 equipes que também estão envolvidas na Champions. O Bayern de Munique tem que reverter um placar contra a Inter lá na Itália, um placar de 2-1. E o Borussia está eliminado, né? Com todo respeito, tomou 4 aí do Barcelona, poderia ter tomado mais. Não vai reverter esses 4-0 de jeito nenhum, o Borussia Dortmund. Então, assim, eu tenho uma grande chance de ver o Bayern de Munique misto? Tenho, mas luta pelo título, né? Então não deve vir misto. Até pela cotação deve a cotação está muito baixa para ir com time misto, deve ir completão. E o Borussia? A Borussia vai focar aqui ou vai tentar fazer a história? Porque o Borussia ganhando, ele vai a 44, volta a sonhar aqui com uma vaga em alguma coisa. Caraca, situação difícil do Borussia, né? Tem que sonhar, irmão, não tem jeito. Vamos lá. Ambas marcam, eu gosto, e 2,5 eu gosto. Pronto, falei. É difícil, é clássico, irmão. Aqui valendo Coca-Cola, os caras vão jogar a vida. E acredito que a gente vai ver mais um jogo de gols aí. Vamos seguir agora, tropa. Ih, amanhã tem Brasileirão. 2h da tarde eu tenho o Sporting contra Santa Clara, jogo para o Sporting ganhar. Segue aqui lutando pela liderança contra o Benfica, né? O Benfica tem 2 pontos a mais. É jogo para o Sporting ganhar e dormir na liderança. Pega um 5º colocado que não está de bobeira, mas eu estou fechado com o Sporting, tá? Quem quiser pegar um empate anula a 1h30, também é legal. Faz a tua duplinha aí maneira, mas tu vai estar com um time que está 10 jogos invicto, tu vai estar com empate anula. Mas aqui eu ia para as cabeças. Aqui eu ia buscar a vitória do Sport. Também às 3h eu tenho o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo contra o Al-Riyad, que é jogo para o Cristiano Ronaldo cravar, é jogo para o Al-Nassr vencer. Tá aqui para se manter nessa 3ª posição, que dá vaga para a próxima Champions. Joga em casa, pega o Al-Riyad, que é o 9º colocado, em 26 jogos só ganhou 9. É jogo para o Al-Nassr ganhar e jogo para o Papai Cris cravar. Vamos lá, vamos falar de campeonato italiano, que tem mais um favorito aqui para gente, que é a nossa queridíssima Juventus, La Vecchia Signora. Joga às 3h45 contra o Lecce, vitória da Juventus, 1,33, não dá para exigir muito. Vai pegar um time que está 8 jogos sem ganhar. Está aqui brigando pelo G4, né? Se ganhar esse jogo, dorme na liderança, passa o Bolonha, vai a 59, inclusive passa a Atalanta, vai para a 3ª posição. E vai pegar o Lecce, que luta contra o rebaixamento. O Lecce tem 26 pontos, 2 a mais do que o Empoli. Venezia também tem chance aí, dependendo. É um time que vai pontuar,
e acaba pagando defensivamente. Mas aqui a Juventus, Juventus não ganha esse jogo aqui, esquece, tem que ganhar. Vamos lá, vamos para a Espanha. Vamos falar de Barcelona, está envolvido na Champions, mas para mim está classificado 4-0 aí com muita tranquilidade em cima do Borussia Dortmund, um jogo treino, tá? Não tem jeito, é o Barça que está voando. Vai enfrentar o antepenúltimo colocado, o Leganés, que tem 28 pontos, é Barcelona para ganhar, manter a liderança aí. Já está a 4 pontos do Real, tendência aí que ganhe esse jogo e deixe para poupar, deixe para descansar os jogadores de repente na semifinal da Champions, né? A manter essa gordura aí para ter tranquilidade depois. Jogos do Brasileirão das 4 horas. Juventude e Ceará. Cara, eu gosto de 2 gols aqui pelo momento das 2 equipes em questão de gols, principalmente o Ceará. Tá o Yuri Alberto cravando pra caramba. Ceará teve mais de gol e meio nas últimas 5 partidas, vem marcando gol nas últimas 10. O Juventude teve mais de gol e meio em 9 dos últimos 10, então se eu fosse me envolver nesse jogo, eu também me envolveria em gols. Da mesma forma que Bragantino e Botafogo também se enfrentam às 4 horas da tarde, também é um jogo que eu gosto de gols, são 2 equipes que jogam bastante ofensivamente. O Botafogo tem um time melhor, tem tudo aí para ganhar, mas o Botafogo ainda não está me passando confiança fora de casa essa temporada. Como pega o Bragantino, que vem sofrendo gols há 6 jogos, mais de gol e meio nos últimos 5, ambas marcam nos últimos 4, que é um time que sofre gol, mas é um time que faz gol também. Esse ambas marcam eu gosto, tá? Quem quiser ser um pouquinho mais ousado, esse ambas marcam é legal. Ou só a questão do e-mail. Vamos para Portugal, que tem no jogo do nosso queridíssimo Porto, que visita o Casa Pia. Primeiro jogo para o Porto ganhar. Porto está 1 ponto atrás do Braga, né? No momento não está indo nem para a Europa League. É um jogo que ele tem que ganhar e continuar lutando aí por pelo menos uma 3ª posição. Tá, então, fechado com a vitória do Porto, tem tudo para ganhar o Casa Pia. Embora não viva aqueles momentos, né, de algum tempinho atrás do Porto, continua sendo Portugal um dos times que sobram e não precisa tanto. Né? É o Porto, irmão. Porto, Benfica e Sport, esquece. Vamos lá, para a gente fechar, voltando para o Brasileirão, 6h30 da noite, Palmeiras e Corinthians, o derby paulista. Que tem uma grande tendência do Palmeiras não perder esse jogo e buscar um dupla chance, mas é um jogo que eu gosto de gols. Tá? Um jogo que bem movimentado, até por conta da final do Paulistão aí que o Corinthians foi campeão. O Neneca perdeu pênalti, o Neneca defendeu pênalti. Mas enfim, aqui a vitória é mais de 1 gol e meio, eu gosto, tá? Pelo fato das 2 equipes estarem bem ofensivas, e gosto também do dupla chance pro Palmeiras. Para mim, em vez de o cara vem engasgado aí da final do Paulistão, os caras vão vir para cima. Também jogo bom para cartões, se tua casa tiver, é uma grande pedida, é clássico brasileiro, principalmente, uma rivalidade muito grande. Para a gente fechar, 9 horas da noite, Vasco Sport, jogo em São Januário, Vasco para ganhar o jogo 1,90 me pega, porque eu sou vascaíno. Para quem não é vascaíno, 1 gol do Vasco no jogo tá pagando 1,28. Eu gosto, pensando no cenário de dupla, independente do Vasco ganhar ou não, para mim é muito provável do Vasco fazer um gol em São Januário. Verret, cabeceando, um golzinho me pega, Já então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos aí do sabadão, que seja um dia muito bom pra gente, que hoje, sexta, também já seja, já para os caminhos do final de semana. E é isso, nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé, pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória da Juventus, em casa contra o Elche. Segundo jogo, vitória do Barcelona contra o Leganés. Essa é a nossa duplinha de total de 1,85 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima.